Como você se comporta quando você comete um erro? No vídeo anterior aqui no canal, sobre como a OpenX faz para resolver problemas, um dos tópicos que a gente falou sobre as principais causas de problemas são os erros humanos. E é muito importante, a gente falou sobre como os erros humanos acontecem e tal, mas a gente tem que parar agora e pensar um pouco sobre o seguinte: e quando é a gente que erra? Como a gente faz quando a gente erra? Então a gente vai pensar hoje nesse vídeo o seguinte: quando você erra, como você reage a esse erro diz muito sobre você. Vamos pensar um pouco. Quando está tudo bem, é muito tranquilo você manter sua postura e falar, tá tudo tranquilo, tudo certo, eu sou o bonzão e etc. Mas e quando você erra? E acredite, isso acontece com todo mundo. Isso acontece comigo, isso acontece com a minha equipe, com as operadoras, com todo mundo. A coisa mais comum é errar. Agora imagine o seguinte: você cometeu um erro. O que você vai fazer? Vai se esconder? Vai botar a culpa em alguém? Ou vai enfrentar tudo aquilo de cabeça erguida? Então, antes da gente continuar, uma coisa que é muito importante, a gente saber que o erro, ele é inevitável. As pessoas vão errar. Muito importante a gente saber que as pessoas vão errar. E o mais importante é que o erro não é um sinônimo de fracasso. Até profissionais muito experientes vão acabar cometendo um erro eventualmente. Então, na verdade, o problema não é o erro, é como você responde ao erro. Inclusive, na cultura aqui da OpenX, uma das coisas que a gente colocou no nosso documento de cultura interno é exatamente que não tem problema errar, mas o erro, ele tem que servir de aprendizado, nem que seja para a gente rever os nossos processos, para a gente rever o nosso treinamento, para que sirva aquilo de uma lição para a equipe. Você errar por errar não adianta nada realmente. A gente também não aceita, por exemplo, um erro por imprudência, um erro por negligência. Mas se você fez o seu melhor e errou, ok, faz parte. Então vou contar para vocês um caso bem interessante. Então lá bem no início da pandemia, teve um dia da live da Sandy Júnior em que eu estava lá entediado. Minha esposa estava assistindo a live da Sandy Júnior e eu falei, bom, vou aproveitar esse momento e vou ajustar algumas configurações aqui na OpenX, deixar algumas coisas mais certinhas. E por um breve momento, a gente ficou com uma configuração errada no nosso roteador e a gente acabou enviando rotas que não deveriam ter sido enviadas. Tudo bem que o fornecedor acabou aceitando aquelas rotas e gerou um problema. A gente conseguiu perceber de uma maneira muito rápida que a gente estava com aquele problema e em menos de 2 minutos a gente já tinha aplicado a correção. A gente estava naquele dilema: desfazemos o que a gente fez ou aplicamos a correção? Como a correção era muito trivial, a gente acabou aplicando a correção para ficar com uma solução definitiva. Mas o fato é que a gente errou e esse erro durante 2 minutos acabou causando alguns transtornos para algumas operadoras na internet. No outro dia começou a pipocar algumas notícias sobre esse problema. Em vez da gente se esconder, a gente foi lá e deu a cara a tapa e fomos explicar exatamente o que tinha acontecido. A gente explicou o porquê que o problema aconteceu, e o que a gente ia fazer para garantir que aquele problema nunca mais fosse acontecer. E surpreendentemente, essa nossa atitude foi muito chocante para muitas pessoas, porque parece que o comum é pegar quando você comete um problema, varrer para debaixo do tapete. As pessoas fazem igual um avestruz, enfia a cabeça para debaixo da terra e espera que as pessoas esqueçam. E não é assim que a gente funciona. A gente quer que não só para a gente sirva de aprendizado, mas a comunidade da internet como um todo. Então aquele foi um momento muito interessante para a gente, porque ao reconhecer publicamente um erro que a gente cometeu, a percepção que a OpenX é uma empresa séria, principalmente quando erra, reconhece os erros e faz de tudo para melhorar a comunidade como um todo. E o que você faz quando tudo dá errado? Esse é o verdadeiro teste do seu caráter. Agir com transparência, manter a calma e assumir a responsabilidade sobre o que você fez são sinais de um profissional maduro. Como podemos enfrentar o erro com transparência e ação? O primeiro passo é assumir o que aconteceu. Se foi você, nada de apontar dedos ou inventar desculpas. Se foi você, assuma. Parece simples, mas não é. O que a gente mais vê hoje em dia são as pessoas incapazes de assumir as culpas pelos problemas que elas causaram. E assumir a responsabilidade é o primeiro passo para você assumir as rédeas da situação e buscar resolvê-la. Assumir a responsabilidade mostra integridade e disposição para resolver. O segundo passo é agir rápido e focado. Uma vez que o erro é identificado, você precisa mapear todas as consequências daquele erro e iniciar a mitigação daquele problema que você causou. E o mais importante, não se trata apenas de resolver o problema imediato e tomar ações para garantir que aquele problema não mais aconteça. E o terceiro passo é comunicação. Manter todas as pessoas informadas é crucial. Ao agir com transparência, avisando qual erro foi cometido, quais são as ações que estão sendo tomadas, como vamos evitar que aqueles erros se repitam no futuro, vai criar uma confiança. E isso vai ser fundamental para o enfrentamento do problema. Isso cria confiança, mesmo em momentos de crise. A parte mais importante do erro é o aprendizado. Toda vez que você passar por uma situação que você cometeu alguma falha, você tem que parar e refletir. O que eu fiz de errado? Quais eram as atitudes que poderiam ter feito que teriam evitado esse problema? Como eu posso documentar melhor para evitar que esse erro se repita dentro da empresa? Porque muitas vezes a gente comete um erro, aprende, mas não repassa aquele aprendizado para frente. Então um outro colega pode passar exatamente aquela mesma situação e errar exatamente igual. É fundamental que um erro sirva de aprendizado não só para você, mas como a empresa que você está inserido também. Imagine que, por exemplo, o erro foi na falha de configuração de algum equipamento. Então você pode, por exemplo, na próxima vez que você lidar com aquele tipo de situação,
colocar para checar aquele item dentro de um checklist. Então imagina, quando eu fui migrar um equipamento a versão mais nova, e aquela versão a configuração é ligeiramente diferente. Então eu vou colocar, na próxima vez que eu for fazer a atualização, logo em seguida com o equipamento voltar, vou certificar que aquele item está configurado corretamente e assim evitar todo aquele problema, aquele aprendizado, ter que voltar tudo novamente. Para concluir, lembre-se, na hora do erro é que você mostra do que você é feito. Ou seja, não fuja, não culpe os outros e não ignore. Use sempre esse tipo de oportunidade para mostrar liderança, resiliência e aprendizado. Quando a gente fala como você lida com os erros, não estou falando apenas do campo profissional, na vida pessoal também. A forma como você lida com os erros, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, dizem muito sobre você. Quando você começa a refletir sobre essas coisas, você se torna uma pessoa melhor. Se esse vídeo ressoou com você, compartilhe com seus amigos. E se você tem algum caso sobre algum problema que você enfrentou e como você lidou com eles, coloca aqui nos comentários. Vamos conversar a respeito. Obrigado e até o próximo vídeo.